Dizer a respeito dos horários das 168 horas, das 4 horas, das 2 do domingo e das 2 da segunda. E o pastor deixou bem claro aqui que 4 horas é muito pouco comparado perto das 168 horas que nós temos para viver na semana. E aí talvez você está me perguntando, ou perguntando a você mesmo, o que tem a ver tudo isso, pastor, com aquele que chegou para trabalhar por último e com o culto que eu estou aqui hoje? A semana nos Estados Unidos tem 52 semanas. Se nós viermos 52 cultos na segunda, 52 cultos no domingo, são 104 cultos. Todos eles têm um valor excepcional para Deus e talvez para você. Mas ninguém pode ir contra o que eu vou dizer agora. Talvez hoje pode ser o culto que o Senhor mais leva em conta. Então você é um privilegiado de estar aqui nesta noite. Diga-se de passagem, aí no mundo se diz que os últimos serão os primeiros. Ou seja, você está no último culto do ano. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Êxodo, capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo, verso 4, preste bem atenção nesse verso, e eu já encerro. Verso 4, e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Tome seu assento. Parece que o homem que era gago aqui parece que é Deus, repetindo o nome de Moisés 2 vezes. Moisés, Moisés. Por que Deus chama ele 2 vezes? Porque Moisés tinha intimidade com Deus, e quando a gente tem intimidade, eu chego para o pastor Márcio e falo: pastor Márcio, esse era o nível de intimidade que havia entre Deus e Moisés. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar exatamente sobre o verso 4. Nós estamos falando aqui de uma história que todos nós conhecemos a respeito da sarça, um arbusto sem expressão, o qual se queimava e não consumia, e chamou a atenção de Moisés. Por que eu falei o que eu falei no começo? Para chamar a sua atenção, para você entender o quão é importante a sua vinda aqui hoje. E eu quero te dizer que nas 52 segunda-feiras, nos 52 domingos, o Senhor viu quando você veio. O Senhor viu quando você veio hoje. Aqui no verso 4 diz que Moisés olhou para ver a sarça, mas isso não é a questão importante nesta passagem. O que é mais importante é que Deus se virou para ver que Moisés estava vendo a glória de Deus. E o que Deus fala para mim e para você nesta noite, neste último culto? Que Deus está de olho em você, que você veio ver a glória dele aqui neste lugar. E a glória dele neste lugar pode sair somente daqui, do Monte Horebe, do altar. Uma frase, uma palavra, um gesto, um choro, uma lágrima, um suspiro, ou às vezes até um silêncio. O Senhor pode falar com você aqui hoje. E o Senhor vê que você presta atenção quando você vê a glória dele.
ainda que por mais que seja uma sarça, alguém que talvez você não dê tanto crédito assim. Às vezes alguém que você fala, mas de novo esse pastor? De novo esta passagem? De novo este hino? Essas são as sarças. Mas elas trazem a glória de Deus. E quando você toma a atenção nela, quando você olha para essa sarça, há um que morreu naquela cruz. Antes da eternidade, Ele já está vendo o que você está vendo, que você veio buscar Ele aqui nesta noite. E qual é o resultado desta busca? I'm sorry to give you the good news. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que clama, Deus responde. E aquele que olha, Deus nota. Está aqui na Bíblia. Ele olhou para a sarça para ver que ela se queimava e não consumia, mas quem teve o olhar maior foi Deus. E Deus se virou para ver que ele via. O Senhor está de olho de você nesta noite. Obrigado pela oportunidade.